Olá, bom dia. Seguindo o nosso cronograma, vamos hoje tomar algumas lições da vida de Marcos, o autor do Evangelho que nós vamos estudar a partir de amanhã. E antes disso, vamos fazer uma oração. Obrigado, nosso Deus, por esse privilégio que temos de estudar. Obrigado pela vida que o Senhor nos deu, por mais uma manhã de fôlego, de vida. Perdoa nossos pecados e ilumina nossa mente para entender a Tua palavra. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, vamos começar com Atos capítulo 12, versículo 12, que vai falar sobre Marcos pela primeira vez. Considerando ele, Pedro, sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Então, aqui apenas fala que Marcos, né, era um apelido de João, filho de Maria, que era uma senhora cristã ali, na época de Pedro, né, na época ali da igreja apostólica, que essa mulher era muito benquista. Os irmãos estavam sempre ali na casa dela, orando juntos. Então, Marcos tinha uma boa criação, né? A gente pode supor desse texto, né? E agora vamos ver quando é que Marcos entra realmente na história, né? Aqui foi apenas citado. Agora, Atos capítulo 13, versículo 1 a 5, vai introduzir realmente Marcos como um personagem da história. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. Deixa eu ler novamente aqui. Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, ou seja, estamos falando só de uma pessoa, né, que é Manaém, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Então, João, aquele João Marcos do capítulo anterior, ele foi como auxiliar da dupla Paulo e Barnabé. Agora o versículo 13. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Então João desistiu da viagem, desistiu da missão, ele desertou, ele voltou para casa, ele não quis continuar, provavelmente por desânimo, e sabendo dos perigos da viagem, sabendo do sofrimento que exigia ser um missionário naquela época, e porque ele também não estava acostumado, né, a passar por todas essas privações, né? Acho que era uma pessoa nova, não tinha muita experiência de vida, e ele preferiu voltar para casa, não se arriscar, não sofrer. O preço a ser pago era demasiado alto para ele naquele momento.
Mas vamos continuar a história de Marcos. Agora a gente vai para Atos capítulo 15. Então, Barnabé e Paulo, né, foram fazer sua viagem, né, missionária, trabalharam. Capítulo 15, versículo 36 a 41. Fala assim. Alguns dias depois, isso já tinha acontecido a primeira viagem, já tinha acontecido o Concílio de Jerusalém. Agora já estavam ali falando sobre uma segunda viagem missionária. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Então aqui aconteceu uma separação entre Paulo e Barnabé. Eles fizeram, né, sua segunda viagem, mas cada um separadamente, porque Barnabé queria levar a Marcos consigo, né, com eles ali. E Paulo não concordou, porque na primeira viagem ele tinha os abandonado, tinha desertado, né? Mas mesmo assim Barnabé insistiu, quis dar essa segunda chance para Marcos, né? E é interessante aqui que aqui no versículo 39, né, que Barnabé viaja com Marcos justamente para Chipre, que foi um dos locais por onde eles passaram antes de Marcos existir, né, na primeira viagem, né? Então, é um pouco semelhante à história de Pedro, né? Quando Jesus perguntou para ele, depois dele ter negado ele 3 vezes, né? Jesus perguntou para ele 3 vezes se ele o amava, né? Então, novamente, Marcos teve uma oportunidade mais dramática para refletir, né, sobre a sua desistência, sobre aquele momento em que ele abandonou ali o trabalho, né? Então eles voltaram ali para Chipre, que foi uma das cidades que Marcos passou com Paulo e Barnabé antes dele desistir. Mas continuando, né? Então aqui te vê, né? Houve uma desavença, né? Uma desavença cristã, não foi uma briga, não foi. E continuaram os trabalhos, né? E a pergunta que fica: como foi que Marcos se tornou, né? Então, o escritor, um escritor da Bíblia, né? Parece que ele era uma pessoa imatura ainda, né? E será que Paulo voltou a confiar nele novamente? Aí nós vamos agora para outros textos da Bíblia que mostram já situações já posteriores, né, a essa segunda viagem. Colossenses capítulo 4, versículo 10. Colossenses 4, 10. Vai ler aqui agora Paulo escrevendo para os Colossenses. Tá bom? Colossenses 4, 10. Deixa eu achar aqui. Colossenses 4, versículo 10. Já Paulo, na parte final da carta, ele fala, né? Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebeste instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. Então aqui fala apenas que Marcos, né? Ele era
primo de Barnabé. Então, esse mesmo João Marcos, que nós estávamos falando, ele tinha um parentesco com Barnabé. Talvez tenha sido por isso que Barnabé insistia tanto nele, né? E aqui já você vê que já Paulo já está acompanhado de Marcos. Então, em algum momento da história, Paulo voltou a confiar em Marcos, né? Então, valeu a pena a insistência de Barnabé com Marcos, né? Com certeza, na segunda viagem missionária ali, ele aprendeu a lição, né? E decidiu sofrer pelo Evangelho, assim como Paulo e Barnabé tinham decidido. Vamos ler agora também 2 Timóteo 4,11, agora Paulo escrevendo a Timóteo. 4, versículo 11. Aí Paulo escrevendo a Timóteo fala: somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Olha só que coisa linda, né? Aqui mostrando a redenção de Marcos, né? Agora Marcos já não era uma pessoa em quem Paulo não confiava. Marcos era uma pessoa útil para o ministério. Então veja como Deus transforma as pessoas, né? Transforma os covardes em pessoas úteis para o ministério. Filemon 23 e 24. Agora Paulo escrevendo a Filemon. Diz assim: saúda-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Então, Marcos aqui é listado, né? Listado por Paulo como um dos seus cooperadores, né? E agora o último texto de hoje a gente vai ler 1 Pedro capítulo 5, versículo 13. 1 Pedro capítulo 5, versículo 13. Agora já não é mais Paulo falando, e sim Pedro. Primeira Pedro capítulo 5, versículo 13. Então, diz assim: aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Olha só a intimidade aqui entre os dois, né? Agora ele já é um filho, né, para ele, né? Então é isso, minha gente. Então aqui nós podemos ver na história de Marcos, né, um exemplo bonito de transformação, né? Quem nunca, né? Quem nunca foi um desertor, né? No trabalho missionário, na obra de Deus, mas depois refletiu e decidiu enfrentar os custos do ministério. Então, Marcos, ele apesar dos detalhes, né, na Bíblia não dá detalhe nenhum sobre como ele se tornou o escritor da Bíblia, né, mas vem aí pela tradição, né, cristã, né, o nome dele, né, e eu estou indo por essa linha também. Então, Marcos, ele começou ruim, né, a sua história, né, ali sendo um desertor, mas depois, com a insistência do seu primo, companheiro de missão, ele teve uma segunda chance, o Espírito Santo trabalhou na vida dele, e ele agora era uma pessoa estimada, útil e confiável, né, na obra de Deus, a ponto de se tornar um dos escritores da Bíblia, né? E assim também pode acontecer comigo e com você, né? E aí, agora Marcos, quando ele começa a escrever, o Evangelho de Marcos, ele também
é conhecido também como o Evangelho da Paixão, né? Fala muito sobre o sofrimento de Jesus, né? E sobre os sofrimentos que os discípulos de Jesus precisariam enfrentar. Então, ele aprendeu a lição e também escreveu para outras pessoas, né? As lições de Jesus e do Evangelho sobre o sofrimento que todo cristão precisa enfrentar para cumprir sua missão aqui na Terra. Então, que Deus abençoe a todos nós, possamos ser corajosos, ser disposto a pagar o preço, porque vale a pena, né? O preço do discipulado não é barato, não é baixo, mas vale a pena, porque Jesus pagou um preço muito maior por cada um de nós. E amanhã vamos começar, propriamente dita, a leitura do Evangelho de Marcos. Então tenham um bom dia, na paz do Senhor.